E aí pessoal, aqui é o professor Danilo Manfre e a gente vai estar fazendo na aula de História uma correção das atividades de uma forma geral. Ou seja, a gente vai fazer a análise daquela pirâmide que vocês estavam trabalhando nas demais aulas com as atividades. Vamos analisar aquela pirâmide, pessoal? A gente está retratando o período medieval. Ou seja, a história é dividida entre pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. A contemporânea é o que a gente vive hoje. A Idade Média é o que a gente está estudando. Vamos analisar aquela pirâmide. É uma pirâmide social, estrutural da Idade Média. Era como era dividido, ou seja, o topo da pirâmide e a base da pirâmide ali. Certo? Em que etapa está cada um dos grupos sociais que viviam naquele período? Lá em cima a gente tem os reis. E os reis são os líderes maiores da sociedade. Certo? Não significa que eles sejam os únicos poderosos da sociedade, mas eles eram os maiores. Então o rei está lá em cima, certo? O rei que é o sucerano sobre os suceranos, ele está ali, é o poderoso, nessa organização da medieval. Logo abaixo do rei a gente tem o alto clero e a alta nobreza. O que são esses grupos? São os grupos, a alta nobreza é o grupo mais nobre. Quem que faz parte disso? Os príncipes, os duques, os condes, os marqueses, esses fazem parte da alta nobreza. E no caso do alto clero, é os cardeais e os bispos, e o papa. Esse pessoal é o povo poderoso da igreja no período. E a igreja tinha uma influência muito grande no período, tanto que ela está lá no topo da pirâmide, por assim dizer. Acima dela só tem um rei, e muitas das vezes o alto clero influencia bastante na questão do rei. Abaixo deles a gente tem o médio clero, que ali está os abades, os membros do grupo religioso em si ali, que são mais poderosos, que têm um poder na economia, os paróquios, que é aqueles que estão na paróquias ricas, etc. Ali fica o médio clero, certo? É o pessoal que faz parte de uma paróquia, que é muitas das vezes os abades, os padres daquela paróquia que é muito rica e tudo mais. Do lado direito da imagem a gente tem a média nobreza, que é os cavaleiros e o restante da nobreza toda, certo? Essa aí é a média nobreza. O que acontece? A gente vai descendo a pirâmide na organização estrutural, a gente tem o baixo clero, que é os frades, os padres, as freiras e os monges. Esse é o baixo clero, é o pessoal que tem menos poder e menos privilégio. Sempre quando vai descendo a pirâmide você tem menos privilégio. Do lado lá tem a baixa nobreza, que é os fidalgos, é os que tinham menos privilégios dentro da nobreza. Ou seja, sempre ele estava respondendo a alguém, sempre ele tinha que obedecer a alguém. Ele não tinha um poder e não tinha um privilégio nesse período. Abaixo deles a gente tem os comerciantes, certo? Que é os ricos burgueses. Eles tinham muito dinheiro, mas pouco poder e influência, que eram os banqueiros, os proprietários de terra, os agricultores. Esse pessoal tá. E você vê que na organização tem uma escadinha, ou seja, você pode, naquele pedaço até dos ricos burgueses, você pode subir ou descer. Ali em cima você não tem acesso, certo? Você acaba que no fim o acesso é mais difícil, é mais restrito, ou seja, você partir da baixa nobreza para ir lá para a alta nobreza. Isso era muito difícil no período. Agora no restante tem até uma escadinha que ajuda. Isso é o que a imagem quer passar para vocês, Então a gente tem ali os ricos, os burgueses que tinham grana, mas não tinha título de nobreza, não era conde, visconde, ele não era duque, ele não era príncipe, ele não era nada, não tinha esses títulos de nobreza. O que acontece? Abaixo deles nós temos a baixa burguesia, que é os artesãos, profissionais liberais, os lavradores de terras, ou seja, aquele pessoal que tinha uma profissão, ganhava um certo dinheiro, mas ainda não era tão rico assim. Aí abaixo dele, esse é abaixo mesmo, pessoal, lá na base da pirâmide, é os trabalhadores urbanos, os camponeses, os domésticos. O que a gente tem que entender? A base da pirâmide é a base de sustentação, pessoal. Sem esses trabalhadores, esses domésticos, a pirâmide ia desabar. Alguém precisava de ser a base. E a base é a parte maior da pirâmide. Você já observou? Lá no topo você tem o rei, você tem a alto clero, a alta nobreza, isso no topo da pirâmide.
certo? No topinho, pequenininho o espaço. Lá embaixo, né, quando você pega ali a base dessa pirâmide, ela é maior, ela é mais extensa, e ela fica os camponeses, os trabalhadores, os comerciantes. Isso é o que é a pirâmide social de organização. Certinho, pessoal? Um abraço, a explicação fica aí e até a próxima.